Pai do Senhor, que é o evangelista Miguel de Souza, conto com as suas orações. Estamos chegando à marca de 270 mensagens, graças a Deus, e a você que ora por mim, ora por esse projeto. Nós temos um projeto de 1000 mensagens. Se eu gravasse uma mensagem de cada capítulo, são 1189 capítulos, já ia ultrapassar. Mas vamos aí. Que Deus possa se particularizar com você através desta palavra. Eu queria falar sobre a aliança do justo com o ímpio, condenada na Bíblia. Vamos ver um texto sagrado aqui que vai falar forte ao teu coração. Quantas vezes fazemos aliança com os ímpios? O ímpio é aquela pessoa que pratica a impiedade. Ele sabe a verdade, mas ele deixa de praticar a verdade para se envolver com o erro. O salmista no Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e nem se detém nos caminhos dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Uma tradução diz não cai, outra tradução diz cujas folhas não murcham. Isso é a postura do justo. O ímpio é diferente. Os ímpios, porém, não são assim, diz a Bíblia, mas são como a palha que o vento dispersa. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Muito importante, quando o salmista aqui, ele faz um paralelo entre o justo e o ímpio. A minha pergunta para você, que é inscrito nesse canal: em qual desses dois grupos você se encaixa? No grupo do justo ou no grupo do ímpio? Reflita nesta mensagem. Vou ler um texto bíblico aqui em apreço, que está no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 19, apenas o versículo 1 e o versículo 2 diz assim a palavra de Deus: E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio, amar aqueles a quem o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti a grande ira da parte do Senhor. A gente vê neste texto aqui que a ira de Deus pode vir contra uma pessoa justa só porque está de mão dada com o ímpio. É muito perigoso andar de mão dada com o ímpio. Você tem que pensar, se olhássemos para um casamento, seria um jugo desigual, segundo a teologia, aos olhos de Deus. Se você ler este contexto anterior, a Bíblia diz que Deus havia dado a Josafá riqueza. Josafá, ele começou a reinar com 35 anos e reinou 25 anos em Jerusalém. Teve um reino próspero, abençoado, Deus abençoou a sua vida. Ele conseguiu arrancar os moços escandalosos que ainda estavam ali, remover o templo. Foi um homem muito usado por Deus, tanto na área religiosa como na área civil e na área política. Josafá trouxe uma grande liderança para ajudar, que fazia parte do reino sul. No reino norte, enquanto ele reinava aqui, a Bíblia diz que Deus deu riqueza a ele, Deus abençoou e ele vivia em paz. Mas no reino norte nós tínhamos um moço chamado Acabe, um homem ímpio. Por que ímpio? Porque ele conhecia os mandamentos de Deus. Ele também era da descendência de Abraão, ele conhecia todo o Pentateuco, Acabe. Mas ele se aparelhou a quem? A Jezabel. Era lá da região lá, de Tiro, né? Fenícia. Pessoas envolvidas totalmente com a idolatria. E quando ele se casou com Jezabel, a primeira coisa que Jezabel foi mandar fazer um altar. Erigiu um altar ali em Samaria. E tinha muitos falsos profetas, 450 profetas de Baal, 450 profetas de Azera. Só para vocês terem uma ideia, era quase 1000 ao todo. Pessoas que comiam a mesa de Jezabel. Essa mulher influenciou a pessoa de Acabe e ele se tornou um homem ímpio. Ele conhecia a verdade, ele conhecia o Pentateuco, mais uma vez eu repito para você. Mas ele não atentou para os princípios bíblicos, não atentou para as orientações divinas. E a gente vê neste texto aqui que o Senhor, após abençoar Josafá, Acabe, quando viu Josafá prosperando em Judá,
no reino sul, Acabe no reino norte, em Samaria, Israel, capital Samaria. Ele lança um convite à pessoa de Josafá para que venha ao seu país, ali a região de Samaria. Josafá veio, trouxe um grande exército com ele, e ali a pessoa de Acabe fez um grande banquete. A palavra de Deus nos diz que depois desse banquete, o Acabe ele lança um desafio para Josafá. Ele disse: olha, descerás comigo a Ramote Gileade, porque nesse período o reino norte, que era governado por Acabe, havia perdido este território ali para o rei da Síria. E aí ele agora queria retomar para si de novo. Aí ele lança esse desafio para a pessoa de Josafá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Josafá disse: como é o teu povo e o meu povo, nós iremos contigo à batalha. A Bíblia diz que Acabe mandou trazer os seus 400 profetas, estavam ali profetizando, e todos eles profetizavam que a ida seria de sucesso. Olha, tu vai porque o Senhor vai entregar o rei da Síria nas tuas mãos, vai ser próspera a tua guerra, a tua batalha. Josafá, um homem temente a Deus, queria uma resposta de Deus. É muito importante isso antes de você tomar qualquer decisão, você consultar o Senhor. Quem consulta a Deus na hora de tomar uma decisão, com certeza as coisas vão fluir bem. E a Bíblia diz que Josafá, quando viu aqueles profetas profetizando, ele pergunta para Acabe: porventura não tem um profeta do Senhor aqui? Acabe disse: olha, tem um profeta aí, mas eu aborreço ele, porque ele não fala o que é bem de mim, só fala o que é mal. Josafá disse: não fale assim, rei meu senhor. Manda trazer ele. Enquanto ele não vier, nós não sairemos à guerra. Aí mandou chamar Micaias. Micaias veio. O eunuco que foi à procura de Micaias disse: olha, tu vai lá, os 400 profetas estão profetizando, e todos eles, a mensagem é boa. Todos eles, a mensagem é de prosperidade. Todos eles estão profetizando que Acabe vai e vencerá esta batalha. Seja a tua palavra como a de um deles. Ali o profeta Micaias disse: olha, o que o Senhor mandar eu falar, isso falarei. E vieram. Quando chegaram ali, a gente imagina a cena, porque a Bíblia diz que havia 2 tronos. A estratégia de Acabe era uma estratégia tão boa que a gente olhando assim, você se sentia longeado, né? Em ver uma postura dessa. Ele havia colocado um trono para ele, havia colocado um trono para Josafá. Estão os dois, cada um sentado no seu trono. Foi uma recepção muito belíssima que Josafá recebe da parte de Acabe. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando o profeta Micaias chega ali, ele pergunta: e aí? Há uma palavra do Senhor? Vocês podem ir, que tudo vai dar certo. Vocês vão prosperar, vocês vão ser vitoriosos. O rei Josafá olhou e entendeu que ele estava escondendo alguma coisa. E Josafá disse: eu conjuro-te a ti pelo Senhor. Naquela época era muito comum, quando um sacerdote ou um profeta fazia uma intimação dessa, conjuro-te, a pessoa tinha que falar a verdade, ainda que pagasse um alto preço. A gente vê essa expressão conjuro-te quando Jesus está ali diante do sacerdote Anás e Caifás, quando ele faz essas perguntas: conjuro-te pelo Deus vivo, se tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus lá diz: para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo. A gente vê que quando via essa expressão, você não podia fugir da verdade. Agora a pessoa de Josafá faz essa pergunta: conjuro-te pelo Deus vivo, iremos a Ramote Gileade e seremos vitoriosos? Ele disse: olha, eu vi o Senhor assentado no seu trono e os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou, aí você vê que sai a palavra anjo, entra a palavra espírito. O Senhor perguntou aos espíritos ali presentes, porque os anjos são o quê? Espíritos ministradores. Aí se trata dos anjos, não se trata quando a palavra espírito ali você observa que ela está com letra, com E minúsculo. Então não está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Entre os seres angelicais ali um disse: olha, eu irei lá e enganarei a pessoa de Acabe. De que forma tu vai enganar? Eu vou colocar um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E eles vão enganar
Acabe. E o Senhor disse, então tá, vai. E a palavra de Deus nos diz que Micaías começou a discorrer esse fato, de que havia um espírito de mentira na boca de todos aqueles 400 profetas. Havia ali um moço chamado Zedequias, filho de Quenã. Ele tinha mandado confeccionar um chifre de ferro. E ele estava profetizando, era um dos líderes ali daqueles profetas, que liderava os profetas ali de Acabe, que eram falsos profetas, profeta de Baal. Eles eram pagos para profetizar, então eles profetizavam aquilo que o rei queria ouvir. Estamos vivendo num dia muito semelhante, muitas pessoas vão na igreja e querem ouvir uma mensagem para preencher o seu ego. Não querem ouvir aquilo que Deus quer falar com eles. Paulo disse que nos últimos dias os homens amontoarão para si doutores, segundo as suas concupiscências, porque eles sentirão como comichão nos seus ouvidos a sã doutrina. E é o que nós vemos hoje. Igreja para todos os lados, ensinadora de todos os jeitos, cada um do jeito, falando do jeito que as pessoas querem ouvir. Mas nós temos que ouvir o que Deus quer falar conosco. Muito embora que essa palavra muitas vezes não seja uma palavra muito agradável para massagear o nosso ego, mas é a mensagem que Deus quer falar. E nós temos que parar para ouvir a voz de Deus. Assim aconteceu com aquele homem. Quando ele chegou ali e falou a verdade, esse Zedequias pegou o chifre e deu com ele na cabeça da pessoa de Micaías. E aí, quando ele falou isso aí, Micaías disse, olha, quando tu estiver no cárcere, tu vai te lembrar disso. Quando tu andar de câmara em câmara. Porque o Senhor já havia revelado a Micaías o que ia acontecer. Micaías disse, olha, eu vi Israel todo disperso como ovelha que não tem pastor. Quando ele falou aquela palavra veio com uma flecha no coração de Acabe. E Acabe entendeu que se ele fosse para aquela batalha ele ia morrer. A Bíblia diz que Acabe chamou um dos seus homens e disse, olha, levar ele à casa de Joás e mantei ele lá na prisão e alimentai com pão de amargura e água de amargura até que eu volte. Micaías olhou nos olhos de Acabe e disse, se tu voltares, o Senhor não tem falado por mim. E eles saíram para a batalha. Acabe ele era tão consciente do que ia acontecer, que a Bíblia diz que ele tirou as suas vestes reais e se disfarçou de soldado. O rei Josafá, que não devia nada, não tinha malícia no seu coração, saiu como um rei, botou na sua charrete e saíram. Desceram em direção a Ramote de Gileade. Só que o rei da Síria conversou com os seus liderados e disse, olha, nós vamos para a guerra contra Israel. A nossa guerra não é contra pequeno e nem contra grande, mas contra o rei de Israel, é contra Acabe. É só com ele. A Bíblia diz que eles saíram, começou a peleja, e de repente Josafá vem montado no seu cavalo, por cima da sua charrete, né? E a Bíblia diz que o exército ali, uma parte do exército da Síria, cercou a pessoa de Josafá para matar, e matar ele. E ele recorreu ao Senhor, e o Senhor usou de misericórdia com ele. E eles reconheceram então que não era o rei Acabe. Como reconheceram que não era o rei Acabe, então retornaram, deixaram a pessoa de Josafá embora. O Acabe está no meio dos soldados disfarçado, e a Bíblia diz que um soldado pega uma sua flecha, na simplicidade, coloca no seu arco e atira aquela flecha. Aparentemente não tinha endereço aquela flecha, mas aquela flecha veio e cravou entre o seu escudo da pessoa de Acabe e feriu seu coração. E ele disse, tirai-me daqui, porque eu estou ferido. Saiu dali e em seguida veio a falecer ao pôr do sol. Vimos aqui o grande perigo que há em fazer aliança com o inimigo. Josafá poderia ter perdido a sua vida porque fez uma aliança com o inimigo, com pessoas ímpias. Diz aqui o texto em que eu li, 2 Crônica 19. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa depois desta guerra. Do Senhor dá livramento a ele. Diz assim, Jeú, filho de Hanani, o vidente, ou seja, o profeta, saiu ao encontro e disse ao rei Josafá, devias tu ajudar o ímpio, amar aqueles a quem o Senhor aborrece? Isso virá sobre ti, a grande ira da parte do Senhor. Josafá cometeu um grande erro na sua vida.
não obstante ter tido um passado muito lindo, mas agora vem se aparelhar ao ímpio. Quem tem sido a tua companhia? Você tem feito aliança com quem? Faça aliança com Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe.